Brincadeiras à parte, nós estamos então hoje começando uma exposição, uma série de exposições, nesse domingo e no próximo, na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos pensar tanto na primeira como na segunda carta, e hoje pela manhã nós vamos pensar no tema vasos de barro, e nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu peço que você abra o texto sagrado. Se você não tiver o texto em mãos, o Lucas colocará aqui na tela. E eu quero saber se o som do meu microfone está tudo bem. Aqui no chat a Flávia está dizendo que as orquídeas ficaram bonitas. O som, a Jovina está falando que está ótimo. O som está tudo bem. Me dê um retorno, tá bom? Para que a gente possa ir ajustando aqui. O Eduardo está de plantão aqui na mesa, socorrendo e ajustando tudo, tá bom? Então nós agradecemos a Thaís aí que liberou o Eduardo. E hoje nós tivemos uma força extra aqui, o Jonathan veio com a gente também, e nós conhecemos então o famoso eufonismo, tá bom? Seja bem-vindo, viu? Acompanhe comigo então, nós estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu preciso brincar com a minha equipe, porque como a Vitória falou no início, somos só nós aqui, e nós então precisamos criar esse clima de alegria e de amizade entre nós. Eu estou brincando com eles porque eles também brincam comigo, tá bom? Versículo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 4:7, o apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Nós somos perseguidos, porém não desamparados. Nós ficamos abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos e por isso também nós falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará com ele, com Jesus, e também nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu convido você a orar comigo mais uma vez, e assim juntos vamos pedir a bênção e a direção do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse mês que se inicia, e nós estamos na Tua presença, clamando, agradecendo pelo aniversário da nossa igreja. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, pedimos que o Senhor continue a cuidar desse rebanho, dessa igreja, continue a derramar sobre nós a Tua graça. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor esteja nos moldando conforme a Tua vontade, e que essa palavra venha frutificar em nossos corações, ó Deus. Que o nosso coração seja uma boa terra para a ministração da Tua palavra, e eu peço que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome, tenha misericórdia da minha vida e fale com os meus irmãos, assim como o Senhor já falou comigo. É a minha oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Vasos de barro, esse é o nosso tema. Paulo aqui acabara de falar a respeito do Evangelho, do poder do Evangelho, falando que o Evangelho é essa luz que brilha em nosso coração, é essa luz que resplandeceu nas trevas do nosso coração, revelando o Evangelho da glória de Cristo, o Cristo que é a imagem de Deus. Então Paulo está dizendo que qualquer pessoa que olhar para a pessoa de Jesus, verá então a face estampada, a imagem nítida do nosso próprio Deus. Então, quando você olha para Jesus, você tem a plena visão de Deus, e assim nós convidamos você a sempre olhar para Jesus, não olhar para os homens, não olhar para as circunstâncias, mas ficar olhando para o Senhor Jesus. E aqui no contexto, um pouco antes do versículo 7, o apóstolo Paulo no capítulo 4 vai dizer que o seu ministério estava sendo completamente revelado a todos aqueles que o acompanhavam, e ele está dizendo a partir do verso 3 que o evangelho não está encoberto, mas que o Deus desse século, Satanás, cegou
o entendimento dos incrédulos, ou seja, tem muitas pessoas que não conseguem ver a beleza do Evangelho porque estão sob a ótica ou estão sob a orientação de Satanás e assim eles não podem crer, eles são incrédulos até que o Evangelho se revele a eles, até que a luz de Cristo brilhe em seus corações e eles então possam ver a grandeza e a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo raiando em seus corações. Eu diria então nessa manhã que o momento da nossa conversão é aquele dia em que a luz do Evangelho abriu o entendimento do nosso coração, fez com que a nossa mente fosse completamente convertida e a nossa mente cativa à palavra de Cristo, e aquele momento em que os nossos olhos então se tornam abertos ou ficam abertos e assim a gente pode contemplar a beleza de Cristo através da presença de Cristo e olhando então para o nosso Deus. E no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que ele não pregava a si mesmo, mas ele pregava a Jesus Cristo e não estava mercadejando, não estava vendendo a palavra de Deus, estava simplesmente falando aquilo que era da parte de Deus. E no versículo 6, antes da gente mergulhar no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo disse assim: porque Deus é que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então, o momento, o ato da conversão e a certeza da nossa conversão é quando a gente percebe ou se percebe convertido e tendo essa luz brilhando em nós, essa revelação plena do Evangelho, esse Evangelho que resplandeceu dentro do nosso coração, para quê? Qual a finalidade? Paulo explica: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, se você aceita Jesus, se você vive com Jesus, se você vive para Jesus, você é encaminhado ao pleno conhecimento da glória de Deus e você então conhece a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então é Jesus que revela para nós a glória de Deus e louvado seja Deus por isso. Então ele vai falar isso a partir do verso 7, que é o nosso tema, vasos de barro. Acompanhe comigo. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse que o apóstolo Paulo está falando? Tesouro é esse evangelho poderoso, esse evangelho que ilumina tudo, esse evangelho dentro do nosso coração. E olha que interessante que Paulo vai falar que esse tesouro, o tesouro do evangelho, que é o poder de Deus, ele está dentro dos nossos corações. Então nós temos em nós, que somos vasos de barro, esse tesouro. Então eu fiquei imaginando e pensando que a maior notícia do mundo, que é o evangelho, que é o poder de Deus, está dentro do vaso. E qual vaso? Eu e você. Então nós somos vasos. Então acompanhe que raciocínio incrível de Paulo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui Paulo simplesmente nos humilha, dizendo que não há nada em nós de tão bonito e tão belo que a gente possa falar que é resultado da nossa ação. Muito pelo contrário, se nós caminhamos com Deus, se nós vivemos com o Senhor, nós temos a plena convicção que tudo aquilo que nós somos e estamos realizando no mundo é obra de Deus em nossa vida, e para que o poder seja de Deus, para que a excelência seja de Deus. É claro que nós buscamos a excelência, é claro que nós queremos a excelência, mas essa excelência vem do poder de Deus em nós. E aqui Paulo vai dizer para nós que a maior notícia, a notícia do Evangelho, a notícia de que Deus vai brilhar em meio às nossas trevas, está contida nos vasos de barro que somos nós. Então, a nossa maior riqueza, a nossa maior beleza está no Evangelho. Então, se alguém perguntar por que você é tão bonito, por que você é tão bonita, você vai dizer que a sua beleza vem do Evangelho. Se alguém um dia tentar destruir e falar que você não tem nenhum valor, você vai dizer o seguinte: não, eu tenho muito valor porque eu faço parte do plano de Deus, eu tenho o Evangelho, eu tenho a maior riqueza dentro do meu coração. E aqui o apóstolo Paulo também usa uma expressão incrível, ele fala vasos de barro, e aqui Paulo está falando da cerâmica, ou das cerâmicas que havia ali na cidade de Corinto, que eram muito bonitas, aquelas cerâmicas, no entanto, eram baratas e frágeis, e eram usadas como lamparinas. Olha que incrível, o apóstolo Paulo está usando algo da cultura local, falando que nós somos as cerâmicas de Deus, mas assim, nós somos as cerâmicas frágeis de Deus, que contemos a lamparina, que contemos a luz. Então, os vasos de Corinto eram simplesmente canalizados e as pessoas colocavam a lamparina dentro do vaso. Qual era a finalidade do vaso?
conter a luz. Qual é a nossa finalidade? Conter a luz do Evangelho. Então, nesse mundo em trevas, nesse mundo em escuridão, nós somos as lamparinas de Deus, nós somos os luzeiros de Deus, e Paulo vai dizer isso depois lá em Filipenses, que nós somos os luzeiros de Deus. Então nós temos esse tesouro, o Evangelho pleno de Deus em nós, dentro de nós, brilhando para a glória de Deus, para que nós venhamos a mostrar ao mundo que a excelência está no poder de Deus. E aqui Paulo vai mostrar para nós a nossa fragilidade, a fragilidade do vaso. Nós somos vasos de barro, e a nossa concepção, e nós deveríamos ter essa consciência de que nós somos frágeis e que o nosso corpo é simplesmente limitado por conta do pecado, mas que nós carregamos o poder do Evangelho, nós recebemos e temos em nós a riqueza do Evangelho, e nós acolhemos dentro desse nosso corpo mortal a riqueza do Evangelho, sabendo que esse corpo passará por uma grande transformação e Deus nos dará outro corpo. E aqui Paulo faz 4 declarações paradoxais, e eu gosto desses paradoxos que Paulo coloca para mostrar a nossa vulnerabilidade humana, mas ao mesmo tempo para mostrar o poder de Deus, o poder do Evangelho que nos sustenta nesse mundo perdido, caótico e difícil que nós estamos inseridos. Então, eu tenho aqui 4 paradoxos que eu quero explicar aos irmãos, e eu peço que você tenha paciência e me acompanhe. Certamente você será abençoado e abençoada ao entender tudo aquilo que Paulo coloca aqui, tá bom? Então, em primeiro lugar, está aí no versículo 8, quando Paulo fala da tribulação versus a angústia. Ele fala o seguinte: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Então eu vou tentar explicar as duas expressões e fazer uma aplicação das expressões. Então, em primeiro lugar, atribulado. Paulo fala que nós podemos estar atribulados. Então, atribulado é aquele que sofre tribulação, aquele que está sendo afligido, está vivendo sobre opressão, rodeado por problemas. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo fala o seguinte: nós podemos estar rodeados por problemas, nós podemos sofrer tribulação, nós podemos ser afligidos, no entanto, nós não ficamos angustiados, nós somos pressionados pelo mundo, mas nós não nos rendemos à angústia. E a expressão que Paulo usa aqui, angústia, é comprimir em lugar apertado, é ser apertado, agoniado, atormentado. Então Paulo está dizendo, nós podemos sofrer com um monte de problemas, nós podemos ficar rodeados de problemas, nós podemos ficar completamente atribulados, sofrer com muitas tribulações, no entanto, nós nunca ficaremos atormentados. Então o cristão, aquele que anda no Evangelho, passa por 1000 problemas na vida cotidiana, vive atribulado, mas não se rende à angústia de pensar que não há salvação. Então, aquela pessoa que anda com Deus, ela fala assim, não tem solução. Tem sim. Aquela pessoa que anda com Deus, ela vai falar assim, existe um caminho novo a seguir, tem solução para o meu problema. Então o cristão sabe que o Evangelho nos traz paz, e assim ele passa pelos problemas da vida, crendo na vitória de Deus. O cristão sabe que o Evangelho é poderoso, e aquele que anda com Deus sabe que aquele momento de tribulação, de dificuldade vai passar, e ele não ficará angustiado. Em tudo o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos atribulados, mas não ficamos angustiados. Então o cristão que tem o poder do Evangelho dentro de si, poderá sim ficar atribulado. É claro que você e eu poderemos ficar atribulados, mas nós não nos renderemos à angústia. Sofreremos sim, mas não ficaremos angustiados. Esse é o paradoxo da vida cristã, e graças a Deus por isso. Então, nós não devemos parar de crer no Evangelho, porque o Evangelho vai nos renovando e o Evangelho vai fornecendo para nós essa força para superarmos as tribulações. Então, por último, o cristão passa e suporta as tribulações, mas não fica atormentado. Graças a Deus por isso. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós sofremos, ficamos pressionados, mas não ficamos atormentados. Aquilo não fica remoendo em nossa cabeça, porque o Evangelho de Deus está sobre a nossa vida. Em segundo lugar, nós temos a outra expressão de Paulo: em tudo nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Então, nós podemos viver esse momento de perplexidade, mas não ficar desanimados. Olha que incrível essa expressão perplexidade na teologia de Paulo. Perplexidade é estar em dúvida,
está sem entender, aquela pessoa que não está entendendo aquilo que está acontecendo, é um momento que deixa a pessoa boquiaberta. Então essa expressão era usada por uma pessoa que era arrastada e arruinada pelos seus credores, denotando então a sua total derrota, uma pessoa que não tinha o que falar. É quando o credor chegava com uma dívida e aquela pessoa olhava para a dívida e falava o seguinte: eu não tenho como pagar essa dívida. Então isso significa uma pessoa perplexa, uma perplexidade é quando você fica boquiaberto e você não consegue reagir diante daquela situação. É claro que nós ficamos então perplexos diante de tantas e tantas notícias que nos acometem no nosso cotidiano. Nas últimas semanas, eu particularmente fiquei perplexo, boquiaberto com a quantidade de escândalos de pessoas com títulos religiosos envolvidos na política, denigrindo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, pastora, bispo, apóstolo, médium, todo mundo que diz andar com Deus e falando em nome de Deus, fazendo barbaridades. E isso nos deixa de maneira atônita. A gente fica perplexo, eu fico completamente boquiaberto, até com vergonha, mas no entanto nós não podemos ficar desanimados. Então nós podemos ficar perplexos, nós podemos ficar boquiabertos, nós podemos ficar sem entender algumas coisas, sim. No entanto, o contraponto que Paulo coloca é que nós não podemos ficar desanimados. Então desanimado aqui é alguém que perdeu o ânimo da vida, é estar em desespero sem saber o que fazer ou para onde ir. Então nós podemos olhar para a sociedade que nós estamos vivendo e ficar perplexos, mas nós não podemos perder o ânimo da vida. E aqui mora um perigo muito grande, porque algumas pessoas estão tão envolvidas e ouvindo tantas notícias que ficam às vezes sem vontade de viver e ficam perdidas, ficam, conforme a expressão desanimado coloca para nós, sem saber o que fazer ou para onde ir. Isso não pode acontecer na nossa vida. Nós podemos sim ficar perplexos, mas não podemos perder o desejo de viver, o desejo de curtir a vida, o desejo de viver para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque agora no mês de setembro vai se falar muito a respeito do Setembro Amarelo, das pessoas que perderam infelizmente o desejo da vida e tentam o suicídio. Então, se um cristão compreende essa verdade do Evangelho, ele não vai caminhar nessa linha. Por quê? Porque ele vai ficar perplexo, ele vai ficar sem entender muita coisa, ele vai ficar sem respostas diante de muitas coisas, ele vai ficar boquiaberto, mas ele não vai perder a chama da vida, o fôlego da vida. Por quê? Porque na vida cristã, por várias vezes, nós vamos ficar perplexos, nós vamos ficar em dúvidas cruéis, nós vamos ficar em situações que nos faltam respostas, mas nós não nos renderemos ao desânimo, porque o desânimo é o estado último de uma pessoa esgotada emocionalmente. Então, uma pessoa que está esgotada emocionalmente, ela fica então desanimada. E nós que temos o Evangelho dentro de nós, e cremos no amor redentor do nosso Deus, nós sabemos que em alguns contextos nós ficaremos perplexos, nós ficaremos boquiabertos, mas nunca ficaremos rendidos ao desânimo total, ao passo que nós veremos a beleza da vida, a beleza do Evangelho e a luz que brilha em nós, porque nós somos vaso, e esse vaso é frágil, mas a luz que nós contemos nesse vaso, a luz do Evangelho, essa luz que brilha, que raia sobre nós, essa luz que nos dá certeza e esperança da vida, continua brilhando dentro do nosso coração, porque essa é a mensagem do Evangelho, que das trevas Deus iria resplandecer a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Nós ficamos sem entender algumas coisas? Sim. Ficamos boquiabertos? Sim, mas nós não ficamos perdidos, nós sabemos para onde ir. Eu sei que muita gente ficou perdida com o início da pandemia e com todas as circunstâncias que a pandemia trouxe para nós, mas nós cristãos não ficamos perdidos, a gente sabe para onde ir, a gente sabe para onde recorrer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, no meu ministério eu já tive momentos de perplexidade, sim, no entanto, eu nunca fiquei desanimado.
A enfermidade chega, nós ficamos perplexos? Sim, mas nós não nos rendemos ao desânimo. A situação financeira fica caótica às vezes? Sim, mas nós não ficamos desanimados porque a gente sabe e a gente confia no caminho, e o caminho para nós é Jesus. Ele é o caminho. A gente não fica perdido, a gente sabe onde recorrer, a gente tem um alvo, a gente tem um foco, e a gente busca a presença de Deus por meio do Senhor Jesus, face a face, como Paulo aqui está nos ensinando. Terceiro lugar, nós podemos ser perseguidos, e aqui eu vou tentar não falar muito, mas nós podemos ficar perseguidos ou passar por perseguição, porém não desamparados. E perseguir, aqui a expressão que Paulo usa, é correr atrás, afugentar, é uma provocação até o fim. E a expressão que Paulo está usando aqui no grego é o seguinte: perseguir aqui é caçar como um animal. Então Paulo, por diversas vezes, foi expulso das cidades onde ele foi pregar, sofreu perseguição, foi perseguido, por exemplo, em Icônio, fugiu para Listra, depois ele foi para Derbe por conta de perseguição. Paulo foi perseguido em Tessalônica, Paulo foi perseguido, e assim como nós também somos perseguidos, mas a perseguição não pode tirar de nós essa ideia de que nós estamos desamparados. Não, absolutamente não. Nós somos perseguidos, sim, nos nossos dias nós somos perseguidos, sim, mas nós nunca ficaremos desamparados. Deus sempre estará do nosso lado, louvado seja Deus por isso. Nós temos sofrido grandes perseguições, e eu penso e analiso que as perseguições dos nossos dias são perseguições culturais, ideológicas, e nós temos grandes dificuldades com isso. Nós sofremos perseguições quando nós defendemos o Evangelho e a pessoa diz que nós somos retrógrados, somos ultrapassados, conservadores, e nós acreditamos no Evangelho, acreditamos no poder do Evangelho, e é só nós falarmos a nossa mensagem, só nós comunicarmos a nossa mensagem, nós já recebemos o rótulo, e assim somos perseguidos de tantas e tantas formas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. E aqui há uma dica: se você é cristão, se você professa o cristianismo, e se em algum momento da sua vida você não está sofrendo perseguição, eu acho que você não está divulgando a luz do Evangelho, que você não está vivendo esse Evangelho, porque todos aqueles que viveram no Evangelho, foram íntegros no Evangelho e manifestaram a mensagem do Evangelho, sofreram perseguição. E a Bíblia aqui nos orienta: todos aqueles que querem viver piedosamente, ter uma vida piedosa, viver a partir ou à luz do Evangelho, sofrerão perseguições. E quantas vezes eu já fui perseguido e sou perseguido a partir das mensagens que prego, a partir dos conceitos que ensino, e quantas vezes ao defender o casamento, por exemplo, eu já fui perseguido, quantas vezes na internet já fui caluniado, xingado, zombado, mas permaneço firme porque Deus não me desampara. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo foi perseguido por várias vezes, em vários contextos, mas Deus nunca desamparou. Então, se você está postando coisas nas suas redes sociais a respeito de Deus, e as pessoas zombam de você, perseguem você, se você está num ambiente de trabalho em que somente pelo fato de você ser cristão, as pessoas desprezam você, ou tem uma conduta que você fica um pouco desconfortável, eu digo para você: fique em paz, Deus não vai te desamparar, Deus sempre estará do seu lado, Deus é fiel. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer assim para nós: bem-aventurados, felizes sois quando por causa de mim, por minha causa, vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Infelizmente, eu já sofri muito com mentiras, pessoas que falavam muito mal ao meu respeito, mentindo, porque era fruto de perseguição religiosa. Olha que Jesus diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram até os profetas que viveram antes de nós. E aqui eu quero dar uma dica: não é para nós ficarmos assim com mimimi, tá bom? Ai, estou sendo perseguido no trabalho. Ai, estou sendo perseguido na faculdade. Ai, estou sendo perseguido até dentro da igreja. Não vou trabalhar mais porque o pastor não me elogiou, porque o líder não falou. Ai, eu não quero mais isso porque o vizinho reclamou. Para com isso. Até os profetas sofreram perseguição. Se nós declaramos que nós somos de Deus, nós sofreremos perseguição, sim.
E a perseguição no nosso contexto brasileiro é cultural, ideológica, que vai tentando cercear a nossa família. Mas, olha que incrível, Paulo falando, nós sofreremos perseguições sim, mas Deus não nos desamparará, não ficaremos desamparados. Desamparo aqui para Paulo é abandonar alguém em dificuldades, ou seja, Deus nunca vai deixar a gente a esmo, nunca seremos esquecidos pelo Senhor, podemos sim ser perseguidos, mas nunca desamparados pelo Senhor. O Senhor nos acompanha com o seu poder, Deus está do nosso lado, Deus vai nos ajudando e nós nunca estamos sozinhos. Afinal de contas, nós servimos a Deus e seguimos o Deus conosco, o Emanuel. Ele está do nosso lado, Deus não desampara. E o amparo do Senhor é que renova a nossa alma para a gente poder continuar a nossa caminhada e a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Então, está sendo perseguido? Fique em paz. Deus vai renovar a sua alma. Deus vai te amparar. Quarto e último lugar, para caminhar para o final, abatidos versus destruídos. Abatidos versus destruídos, no versículo 9. Porém, nós não ficamos desamparados, nós sofremos o abatimento, ficamos abatidos, porém não destruídos. E abatido literalmente significa lançar para baixo ou rebaixar. E quantas pessoas tentam nos abater, tentam nos jogar para baixo, tentam falar que nós não temos valor. Quantas pessoas e quantas circunstâncias tentam fazer esse movimento de nos jogar no chão e mostrar, ou falar, ou pisotear sobre nós, falar que nós não temos nenhum valor. E quantas pessoas sofrem por conta disso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos ficar abatidos, podemos até cair, no entanto, nós não seremos destruídos, porque destruídos aqui significa arruinado, significa uma pessoa morta ou ser arruinado. Então, o mundo pode nos abater? Sim. No entanto, Deus não vai permitir com que a nossa vida seja destruída. Sabe por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus que cuida da nossa vida. Então as pressões da vida poderiam deixar Paulo em algum momento abatido, poderia deixar Paulo destruído em suas expectativas, poderia abatê-lo, fazendo-o pensar que Deus estava longe, que todo o seu esforço estava sendo em vão, mas Deus, através do poder do Evangelho, não deixava Paulo, não deixava Pedro, não deixou a minha vida, não vai te deixar e não deixa que nós sejamos destruídos. O apóstolo Paulo nunca se sentiu destruído. É claro que depois de um dia de trabalho, estou brincando agora, a gente tem a expressão que a gente fala assim, nossa, estou destruído. Por exemplo, nós da equipe aqui trabalhamos ontem das 8 até as 4 da tarde e aí chegamos às 4, né, sem almoço, tá bom, gente? Ficamos de jejum aqui ontem, só biscoitinho e... Né, Vitória? Né, Vanessa? Do biscoitinho e suquinho, não almoçamos. Chegou no final do dia, a gente estava assim, destruído. E é isso que Paulo está falando. A gente já estava assim, sem forças nenhumas. Olha que incrível isso. Nós podemos ficar abatidos. Sim, é isso que nós sentimos ontem. Nós estávamos abatidos, com fome, com cansaço. No entanto, a gente não estava destruído. E a destruição, ou seja, a gente não estava morto, porque, graças a Deus, nós estamos hoje aqui. Então, é isso que Paulo está dizendo. Nós podemos sofrer o abatimento, a pressão, no entanto, nós não somos destruídos, porque a nossa vida é renovada pelo poder do Evangelho e a nossa vida está nas mãos de Deus. O Evangelho sempre nos refaz de dentro para fora e o Evangelho sempre nos coloca de pé. Se o mundo nos faz cair, Deus nos dá a mão e nos coloca em pé. O Evangelho retira de nós o abatimento e nos dá a certeza de que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus e assim o nosso Senhor Jesus, o nosso grande amigo, o Deus Emanuel, estende a sua poderosa mão, nos coloca em pé e nos faz caminhar para a honra e glória do nosso Pai. Então, eu encerro. Eu gostaria de explicar todo o contexto, mas não tenho condições por conta do tempo. Nós temos esse tesouro do Evangelho dentro de nós, esse tesouro da excelência do poder de Deus. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos perplexos, porém não desanimados, perseguidos,
porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no corpo. A gente sofre nessa vida, mas nós viveremos com o Senhor para todo sempre. A minha oração é que essa palavra traga esperança, ânimo, refrigério ao seu coração. É assim, vamos cantar, eu quero ser um vaso novo, que Deus continue moldando e moldando a nossa vida para a beleza do Evangelho. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.